paciente, se a gente tem a necessidade de que essa via seja endovenosa, né? Ali a medicação na veia, ou então se é uma via que a gente precisa que seja, não tenha necessidade de uma rápida, né, do efeito ali do fármaco, então pode ser uma via. Então a gente vai ter algumas observações para fazer antes da gente determinar qual via a gente vai estar aplicando, ok? Então, aqui está alguns fatores que vão determinar isso, né? A natureza físico-química do fármaco. O que seria isso, gente? Qual é a composição do fármaco? Qual é a formulação daquele fármaco? É um comprimido? Então, a física, química daquele fármaco não vai me autorizar utilizar ele ali na veia do meu paciente. Jamais. Então, qual vai ser a via de administração? Vai ser a via oral. Qual é a natureza física, físico-química de um medicamento que é spray? É no nariz? Então, não tem lógica a gente usar aquela medicação para aplicar aí via intramuscular, porque a gente vai colocar aquela medicação, né, para pôr dentro ali da seringa para aplicar. Da mesma forma, nós vamos ter aí os fármacos de natureza físico-química, o quê? Que são fármacos que são diluídos, né? Vêm em ampolinhas. Então, qual é a lógica da gente mandar aquele paciente beber aquela ampola? Pode? Não. O que que diz no rótulo daquela medicação? Qual é a via de administração dela? É endovenosa? Então, a gente vai diluir aquela medicação e aplicar via endovenosa. A natureza físico-química do fármaco vai estar me instruindo dessa forma, né? É uma intramuscular, então a gente aspira aquela ampolinha e aplica via intramuscular aí na região do glúteo, ok? Outra que vai influenciar aí na escolha da via vai ser o mecanismo de ação. Qual é o tipo de ação da medicação que a gente está desejando naquele momento? Rápida, não precisa ser tão rápido assim, né? Pode ser uma medicação lenta, que vai passar ali por efeito de primeira passagem, né? Ser absorvida ali no fígado e ruído, igual a gente falou na aula anterior. Em mecanismo de ação também vai enviar. Se nós precisamos aí de uma ação local, tópica, então a gente pode aí estar usando uma pomada, né, naquela região, porque é o tipo de ação que eu desejo naquele momento, uma pomada para um hematoma. Ou então eu preciso que essa medicação ela seja rápida, porque o paciente ele corre risco de ter uma sepse, né? O que é isso? Uma infecção generalizada. Em antibiótico que for e demais medicações, o coquetel de medicações, se rápida ação, vai ser o quê? Vai ser endovenosa, né? Então, isso, o mecanismo de ação, o tipo de ação que nós desejamos ali, a ação terapêutica desejada para aquele paciente, também influencia aí na hora de escolher a via de administração, ok? O local de ação do medicamento também vai influenciar. Vamos pôr aí que é uma ação que é para coagulação. O paciente tem hemofilia, então ele precisa tomar aí um coagulante, né? Porque se ele não tomar, ele vai morrer por conta de uma hemorragia que vai dando, né? O sangue ele não coagula. Então, o sangue, se começar a ter um sangramento, esse sangramento não estanca. Então, essa medicação, ela precisa ter uma ação aí de imediata, o local do medicamento correto, esse tipo de ação seria onde? Na corrente sanguínea, certo? Então, o local do medicamento vai ser qual? Vai ser via de administração endovenosa, tá? Então, tudo isso influencia também, tá ok?
Ah, o paciente está com uma dor de estômago. A gente pode fazer essa medicação para esse paciente, tanto endovenosa quanto via oral. A gente pode estar ofertando comprimido para aquele paciente para adiantar. Então, o locamento que a gente precisa que faça ali efeito é no estômago, né? A gente vai olhar outra coisa, qual o mecanismo de ação? O paciente está se queixando de muita dor, é uma dor aguda muito forte. Então, a gente pode aplicar em uma endovenosa para cortar e ter uma ação imediata. Se não, é um paciente que está fazendo tratamento para estômago, ele pode tomar um comprimido ali para agir naquele local, né? Ele consegue esperar esses 30, 40 minutos que o começa a fazer efeito. Então, a gente olha também o local de ação do medicamento na hora da via de administração. A dosagem do fármaco na forma farmacêutica, o que, que vai ser isso aqui, pessoal? Quando a gente fala de via de administração, a gente tem uma quantidade que a gente pode estar aplicando quando a gente fala aí uma via intramuscular, região glúteo. A gente não pode estar aplicando aí mais de ml. Então, se a vai ser numa quantidade maior, ela precisa de uma diluição maior, né? Ela não vai ser aplicada glúteo. Ela vai vir ali com a indicação, o que? A forma farmacêutica dela vai estar me falando que devo aplicar ela na corrente sanguínea daquele paciente, endovenosa, né? Porque nós temos a quantidade de aplicar e a gente vai entrar nessa dosagem do fármaco e a quantidade do fármaco ali na forma farmacêutica. Ele vai estar informando a gente essa dosagem e a quantidade e devido a gente vai estar observando se a gente pode ou não aplicar naquela via de administração, né? Porque essa dosagem dele, a natureza físico-química e mais a quantidade, isso aqui são pontos que influenciam demais também aí na escolha de via de administração. Porque a gente não vai pegar um comprimido, diluir e colocar na veia de um paciente, né? Não existe. E o pessoal tá falando que o áudio tá muito baixo. Tá muito baixo? Como é que. Porque se tiver, eu vou ter que mexer aqui, porque tá normal, igual em O meu todas as áudio está aulas. normal. Tá Inclusive, eu fiz foi normal? baixar o Ó. meu áudio, que estava muito alto. Ah, sim. Camila, vê se você consegue aumentar o áudio, né? Ou então entra e sai de novo para ver se melhora. Então, continuando, Se pessoal. estiver muito alto, faça aí. Muito baixo, pessoal. Saia e entra novamente, que pode ser alguma questão de conflito entre o WhatsApp e o aplicativo da reunião. Isso. E também, às vezes, está no celular e tá com a página minimizada também, afetar o áudio também. Voltando aqui, pessoal, dando continuidade, então esses 5 fatores aqui que foi falado são fatores que vão influenciar aí na escolha, né, da via que aquela medicação, aquele fármaco, ele vai ser aplicado, ok? Aqui nós vamos conhecer as vias que nós temos para estar administrando a medicação e quais são os tipos, né, de fármaco que podem ser aplicados nessa via aí de escolha nossa, ok? De escolha nossa ou então vai vir lá na prescrição para gente, onde se aplicar. A via oral, pessoal, ela tem uma boa aceitação, tá? A gente quase não ouve reclamação por conta disso. Mesmo a medicação tendo um gosto um pouco ruim, a pessoa vai te dizer que prefere comprimido do que uma injeção, né? Você ficar furando ela ali direto para pôr aquela medicação. E não são todas que temos também aí para aplicar intramuscular ou endovenosa. Isso vai variar, tá? Então, a via oral, nós temos aí um ponto positivo porque ela tem boa aceitação, na maioria das vezes, né? E ela também é de baixo custo, frente a outras vias, tá, pessoal? Vamos abrir um parênteses aqui. Ela é de baixo custo devido a outras vias que nós aí de administração, tá ok? É igual você comprar uma ânula de diclofenaco de sódico, né, para aplicar ali para dor,
e você comprar ela em comprimido, né? Em comprimido você vai conseguir administrar mais vezes, né? A ampola não, a ampola é uma vez só. Por mais que ela tenha um período ali de duração, ainda vai ser uma quantidade, uma dosagem um pouco que é uma cartela de comprimido, tá? Porém, o efeito vai ser mais rápido, talvez você só com a injeção dê aí jeito muscular que você está sentindo, porém, talvez o custo dessa injeção vai ser um pouco mais alto do que você, de fato, tomar aí uns dias de comprimido, tá? Então, nesse caso aqui que a gente abre um parêntese de baixo custo, porque nós temos medicações via oral que elas são de custo e sabemos disso. Aí as famosas tarja preta, as medicações tarja preta, elas não são tão baixo custo assim, tá? Porém, ela também permite aí a auto-administração, né? A facilidade. A própria pessoa, ela vai estar administrando essa droga. Ela vai pegar o comprimido, vai pegar o copo de água e vai tomar aquela medicação. Não precisa, digamos assim, de outra pessoa introduzindo aquela medicação, ofertando aquela medicação dela, né? Na maioria das vezes, tá, pessoal? A gente aqui tá pegando, tá generalizando, tá? É igual aqui falar de baixo custo, permite a autoadministração, a gente de uma forma geral. Porque quando a gente fala baixo custo, a gente vê o quê? Frente a outras medicações. Um omeprazol endovenoso, ele vai sair mais caro do que um comprimido. Então, nisso a gente compara e a gente fala que a via oral é uma medicação de baixo custo. Permite a autoadministração? Permite, beleza, mas nós temos casos aí que precisam ser lembrados do horário, ou então nós mesmos temos que administrar para eles, tá? Mas aí generaliza para falar, né, da via aí, quais são os pontos positivos que ela traz para a gente, ok? Quais são as contraindicações? Vai ser aí para pacientes incapazes de deglutir ou inconscientes, tá? E isso a gente tem que prestar atenção, porque a gente está com um paciente na enfermaria, o paciente está num quadro de pneumonia, né? E aí ele começa a ficar muito carregado e tal, às vezes precisa aspirar. Nós precisamos estar atento a alguns sinais aí que aquele paciente ele não vai conseguir deglutir aquela medicação. Às vezes ele pode engasgar, ficar parado na região ali da garganta, né? Aí aquele paciente com falta de ar, usando oxigênio e tal. Então, será que é viável aplicar uma ação via oral para ele? Ele está em condições de engolir aquele comprimido? Muitas das vezes a gente faz o que? O comprimido na água, né? Um pouquinho de água e aplica na seringa. Beleza, mas não tem risco daquele paciente aspirar aquela medicação, broncoaspirar, em vez de descer ali para o estômago, esse trajeto de estômago, ir para o pulmão. Então, a gente tem que prestar atenção nas questões também. Porque se o paciente for incapaz de deglutir ou ele estiver inconsciente, o paciente inconsciente não se faz, nem se cogita você diluir uma medicação e aplicar, vou aplicar lá no fundo da garganta, porque aí já desce. Não existe isso, tá? Porque ele não faz o quê? Os movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? São movimentos que vão pondo o quê? A comida jogando aquilo ali para baixo, para fazer o caminho esôfago, estômago, intestino, vai para baixo, para baixo, para baixo. Quando não se esses movimentos, essa percepção de deglutir, que é o ato de conseguir engolir, dele estar inconsciente, a gente nem se cogita isso, tá? Porque ainda assim, por mais que seja orientado, a gente ainda escuta coisas surreais, falar assim, vamos diluir pôr na seringa. Não, gente, a pessoa está inconsciente, aquela medicação vai ficar parada. Se ele bronco aspirar, dá problema. Então, não faça. Incapaz de deglutir consciente, não se faz medicação oral. Tem que se procurar uma medicação que possa ser administrada naquele paciente intramuscular ou de preferência endovenosa, tá ok? Algumas medicações, né, principalmente medicações que
que a gente fala aí que tem um gosto ruim, muito aquele gosto forte, né? Que chega a dar ânsia na gente. Dependendo da medicação, algumas medicações podem dar vômitos, tá bom? Aí na vida. Então, tem algumas medicações pelo gosto da medicação, tá? Ou então, talvez aí um comprimido que não desceu legal, ficou parado, vai enjoando, enjoando e pode causar o vômito. E a contraindicação, que é de algumas medicações, elas não são aconselhadas a fazerem ela via oral se o paciente estiver em jejum, porque vai agredir muito o estômago daquele paciente. Então, aí você vai tratar coisa, porém você vai prejudicar outra. Bom, aqui tem algumas vantagens, né? Igual a gente já falou ali atrás, ela possibilita a auto-administração em alguns casos. Ela é econômica frente a algumas medicações que são aplicadas endovenosas, ou então intramuscular, tá? Ela é de fácil manuseio, ela é confortável, porque não vai estar ali causando dor no paciente, né? Desconforto, aquela famosa, né, que a gente fala quando vai aplicar uma medicação intramuscular. Ela é indolor, então, e tem a possibilidade de remover o medicamento. O que, que é isso? O medicamento está na hora errada, aí a gente tira aquele medicamento, né? Ou então, é, criança, igual está aqui na foto, não gostou daquela medicação ou teve alguma reação ali, ela cospe, ela consegue cuspir. Então, tem essa possibilidade de a gente remover o medicamento. Se o quê? Se tiver ali na boca, nessa parte aqui de língua e tal, não estiver mais para baixo, né? Aí já deglutina aquela medicação. E ela tem os efeitos locais e sistêmicos, né? Ela não é de total absorção. A gente não pode falar aí que quase não existem casos de 100% de absorção quando é via oral. Porém, os efeitos locais e sistêmicos, eles ainda são vantajosos, tá bom? As desvantagens vai ser aí a absorção variável. O que é essa absorção variável? Foi o que a gente falou na passada de farmacologia, né? Nem sempre a medicação ela é absorvida toda, né? Quando ela passa ali pelo processo, é, é, quando ela vai ser absorvida ali no fígado, elas têm perda de medicação, né? Quando ela vai ser jogada na corrente sanguínea para aquela ação local, pode se perder quantidades do fármaco ali pelo caminho até chegar onde precisa, ou então, se estiver tomando ela com determinado medicamento, vai ser ineficiente porque um corta o efeito do outro, né? Então, a gente tem essa desvantagem aí dessa absorção ser variável. A gente não pode falar com 100% de certeza que o paciente vai absorver boa parte daquela medicação. Não, porque tem N fatores que influenciam e não só os fatores externos, né? Tem os fatores intrínsecos também, que é o próprio organismo daquele paciente, dependendo de como funciona, ele não vai levar a medicação toda para onde deve ser, de fato, absorvida, ter o efeito terapêutico, tá? Nós temos o período de latência médio a longo, aí a gente entra no caso dos antibióticos, né? Ele pode ter aquele período um pouco mais longo para começar a fazer, porque o caminho dele é maior do que um medicamento que já está sendo jogado direto na sanguínea, né? Porém, acaba que a gente joga direto ali, mas o período de latência, o que é esse período de latência? É o período onde a medicação vai estar agindo, vai estar ali no organismo daquele paciente, né? É mais curto, mas que a via oral demora começar a fazer efeito em alguns casos, né? E tem um período de latência maior, de médio a longo prazo, ok? A gente tem aí a ação dos sucos digestivos, né? Que são esses sucos ácidos que o estômago produz, e isso aí pode, nessa quebra de moléculas, né?
às vezes pode aí influenciar, pode perder uma quantidade de fármaco devido a dos sucos digestivos. Então, nós vamos ter aí a interação com os alimentos, não só interação de alimentos, mas também interações medicamentosas, que aí pode ser uma questão de desvantagem, porque vai perder é, fármaco, vai perder quantidade de droga, né? E aí não vai surtir um efeito tão desejado. Aí por isso que muitos pacientes fazem o uso da medicação, tudo bonitinho, mas como teve interação com medicamentos, ou então interação medicamentosa com outro medicamento que vai ao efeito dele, aí o paciente volta com caso doente. Melhorou? Não, não melhorou. Mas por que que não melhorou? Porque fez uso inadequado. É igual a gente aí numa aula anterior aí de interação medicamentosa. Anti-inflamatório e antibióticos. A gente vê algumas pessoas tomando. Ah, vou tomar com leite para forrar o estômago. Não pode tomar com leite. O leite vai, o quê? Vai diminuir a ação desse medicamento, vai cortar aí um pouco o efeito dele. Porque a interação deles dois, né? A interação do leite com a interação com o antibiótico, a interação desse leite com o antibiótico, o anti-inflamatório, não é legal, entendeu? Não pode se administrar os dois juntos. Quer forrar o estômago? Come alguma coisa antes, daqui uns 20 minutos você toma a medicação, né? Daqui uns 20 minutos ou uma meia hora, que aí não vai ter essa interação medicamentosa. Um já vai pelo processo ali, o que o estômago já vai estar criando ali com aquela medicação, né? Já vai estar passando ali para o intestino e tal, pegando os nutrientes e tudo mais. Aí, quando você tomar a medicação, vai ser o período onde vai ter o que? A absorção daquela medicação. O alimento já está sendo absorvido, ele já está num caminho mais à frente do que a medicação. Então, essa interação com alimentos e interações medicamentosas também influenciam. Aí nós vamos ter as desvantagens de que o paciente que ele não é colaborador, o que é isso? Um paciente que ele não consegue deglutir, ele está com a deglutição prejudicada. Ou ele está desacordo, né? O paciente teve um AVC, está em coma. Então, um paciente não colaborador, não tem como aplicar via oral, tá? Por mais que fosse ali uma medicação que não tinha necessidade de ser aplicada nele endovenosa, você vai ter que dar um jeito de fazer em outro local, porque ele é um paciente que está inconsciente, ele não vai conseguir engolir, tá? Vantagem que a gente tem aí é o sabor também, como foi falado ali atrás, uma das contraindicações seria a questão do vômito, né? Nós temos pessoas sensíveis a essa questão de sabor. Então, caiu ali na língua aquela medicação muito ruim, as papilas gustativas, né? Sentiu aquela coisinha ali não muito legal e já vem aquela ânsia de vômito. Não tem absorção de medicação aí adequada porque não engoliu, ou então engoliu aquela medicação e em seguida vomitou, né? O comprimido voltou. Nós temos aí o fenômeno de primeira passagem. O fenômeno de primeira passagem é o que a gente falou aí dessa biotransformação que a medicação sofre, tá? Podendo ser aí no fígado, é o mais comum, mas ele também pode sofrer transformação em outros órgãos, nos rins, alguma coisa assim. Só que aí, quando sofre nesse de órgãos, eles são mais fáceis de ser excretados, então aí não vai ter muita absorção de medicação. Não vai funcionar muito bem também. E o pH do trato do pH do trato gastrointestinal, né? O pH aí tá muito ácido e tal, então vai corroer a medicação. Bom, em seguida aí nós vamos ter a administração sublingual, tá ok? É na boca, porém são vias diferentes, tá? Via oral, você vai engolir aquela medicação ou vai mastigar. Nós temos comprimidos mastigáveis, tá? Igual um comprimido aí que é para estômago, né? Eu esqueci o nome dele, agora não me veio à mente. Nós temos
hidróxido de alumínio, que é o xarope, muito comum de se tomar, mas nós temos comprimidos mastigáveis, que vai ajudar a questão de uma queimação aí estomacal, ou um refluxo aí que está vindo bem ácido, e aí você mastiga aquele comprimido e engole. É via, ok? Porque por mais que você está fazendo esse processo aqui na boca, desde quando a gente coloca alguma coisa na boca, mastiga ou então só engole, é via oral. A gente está administrando via oral, independente. Via sublingual é quando a gente coloca embaixo da língua, tá? São menções que ali a formulação dela para gente é sublingual, é embaixo da língua. Não é para engolir aquela medicação. Você quer o efeito da medicação? Se você engolir, você não vai ter o que você precisa, tá? Então, por isso a gente precisa fazer aí de forma correta. Se é sublingual, por que que eu vou engolir? Não pode, tá ok? E aí, ó, o medicamento debaixo da língua, vamos deixar ele ser pela mucosa oral. No ato de você colocar ele embaixo da língua, você vai começar a salivar aquela medicação. Provavelmente ou vai ser gota ou então comprimidos bem pequenininhos, né? De ser absorvidos ali, né? A região sublingual, ela é bem vascularizada também, tá bom? Então, ela aí, ó, uma das vantagens da sublingual, da mucosa oral, é o quê? Porque ela é de fácil acesso, ação, tá? A circulação sistêmica, igual eu falei, ela é bem vascularizada, tá bom? Então, vai absorver essa medicação bem mais rápido do que se você engolir, tá? Porém, a latência dela é curta. Ela não é igual à via oral, que é média e longa. A latência dela é bem mais curta. E aqui, o que que acontece? É mais comum a gente ver essa administração sublingual em caso de emergência, ou então alguns falam os famosos SOS, né? O que se o paciente está com a pressão muito alta, eu preciso baixar a pressão desse meu paciente. Então, você joga um frio aí sublingual, porque você quer o quê? Rápido, eu preciso que seja, né? Tomou e já está começando a fazer efeito, né? Passa ali uns 10 minutos e já está surtindo efeito. Eu já estou vendo que a medicação está surtindo efeito, porque a pressão desse meu paciente está baixando. Porém, ela tem CD. Então, o paciente fez o sublingual, né? Não vai descartar o uso do comprimido, o quê? Oral, tá? Às vezes se toma até junto. Ai, a pressão está muito alta. Pode tomar um comprimido oral, engolir aquele comprimido normal que já se toma, porém, nós vamos te aplicar um sublingual, porque a gente precisa o quê? Que seja aí, que eu tenha um efeito mais rápido do que a medicação oral. Sabendo que a latência do período dele no corpo é bem. Então, por isso que a gente fala que são medicações aí de emergência, porque a gente é mais imediato, tá bom? E sabendo que o organismo vai eliminar bem rápido também essa medicação. É mesmo só que é feito logo ali naquele momento. As desvantagens é o quê? Paciente inconsciente também, né? Fazer a sublingual nele. É igual eu falei, quando você coloca medicação sublingual, comprimido, principalmente, você começa a salivar, que é o que vai ajudar a começar a diluir aquela medicação e ela ser absorvida, né? E nessa de salivar, às vezes o paciente não vai ficar mantendo aquele comprimido embaixo da língua, né? Ele tá deitado, né? Com a cabeça nada para trás. Você está salivando, salivando. Nessa quantidade de saliva, pode pegar aquele comprimido e ele começa a ir entrando, né, para partes mais internas aí da boca. E aí o comprimido pode ficar parado, pode ter, né, algum problema no paciente, porque ele está inconsciente. Então, o paciente inconsciente, né, não se faz lingual e nem sublingual, ok? Mesmo que seja embaixo da língua, absorve rapidinho e tal, nós temos essa questão, né? E vá para ajudar ali aquela medicação ser, né, diluída, começar a esfarelar aquele comprimidinho para ir absorvendo ele.
Então, nessa de salivar, pode ser que a medicação vai entrando para partes mais internas da boca, ou então fica paradinho ali na parte, né? E não vai ter o efeito que a gente precisa, né? Principalmente a via sublingual, a gente considera uma via aí de emergência. Então, emergência é o quê? É o que a gente precisa ali para aquele momento, a gente precisa. Então, não é interessante. E nem se for gota, né? Você vai aplicar uma gota embaixo da língua daquele paciente, primeiro que ele não vai levantar a língua. Você já vai ter que dar um jeito de levantar a língua daquele paciente. Já entra essa questão, né? E aí, como que você vai pingar a gota? A gota vai o quê? Escorrer para dentro da boca, tá? E aí a dificuldade em pediatria, por mais que a gente precise ali de uma ação muito rápida naquela criança ou naquele bebê que nasceu prematuro, alguma coisa assim, a pressão dele não tá legal, tal, tá começando, ou então uma criança que faz diálise peritoneal e ela foi diagnosticada aí com uma cardiopatia, ou então ela é uma criança hipertensa, desenvolveu atenção aí durante a infância, criança é mais complicado de aplicar um suplemento, mesmo que eu precise baixar a pressão daquele paciente ali, ou então outra medicação que eu preciso para ontem, né? Porque eu preciso fazer naquela criança, eu preciso, é urgente, mas aí a gente tem essa dificuldade em pediatria. A criança começa a chorar, ou então ela cospe, ela não mantém ali, às vezes é mais difícil mexer, tá bom? Nós vamos ter a via de administração gástrica e duodenal, tá? Feita aí através da sonda nasogástrica. Então, essa daqui vai ser utilizada em quem? Em pacientes inconscientes, né? Que não conseguem deglutir os medicamentos que são sólidos. Não tem medicação, o paciente precisa fazer uso de tal medicação e essa medicação não tem como ser substituída por uma medicação endovenosa ou insular, ok? Não tem como ser substituída. Precisa ser aquele comprimido. Então, vai fazer a passagem da sonda gástrica naquele paciente para introduzir o que? Medicamentos, tá bom? E a gente precisa estar atentos a isso, saber qual é a via. O paciente está com sonda nasointeral e uma via gástrica ali para medicação. Você quer aplicar medicamento naquele paciente, tá? Você precisa saber fazer diferenciações de sonda, tá? Ou então ele está com equipe, processo venoso, né? Está tomando soro, você saber diferenciar qual sonda é qual, para você não errado e causar danos nesse paciente. Está correndo risco aí até de sofrer um processo jurídico, vai perder o Corém e tal. Então, se está na dúvida, não sabe qual é a via que vai fazer, vai lá e pergunta ao enfermeiro ou pergunta ao médico, tá ok? Pessoal, é a sonda, tá? Nasogástrica para fazer a medicação desse paciente. Ela é introduzida ali no nariz, tá bom? E vai estar no estômago do meu paciente, ok? Essa daí é a medicação. Nós temos outra nasointeral que não vai estar parada aí nessa região do estômago. Aí na imagem vocês vão ver, né? O canudinho chegando ali bem naquele suco vermelho ali no estômago. Nós temos a sonda nasointeral que vai vir ali pro intestino, ela no intestino. A gente faz a alimentação desse paciente também. Então, a gente precisa saber diferenciar. O paciente está com sondagem gástrica, a gente consegue fazer essa medicação nele, tá? A gente consegue diluir a quantidade de água e aplicar para ele, porque ele precisa fazer uso daquele comprimido e não tem como ser substituído, tá? Aí o paciente vai estar com equipo. Essa medicação não é feita em equipo, não se joga direto ali na corrente sanguínea daquele paciente, tá? Até porque nós vamos ver grânulos aí desse comprimido, ok? Ele não está totalmente solúvel, beleza? Então, não se aplica na sondinha ali, no equipozinho que está ligado à veia do paciente, ok? Então, essa, pessoal, é a sonda
gástrica, tá? Você precisa saber também se ela é gástrica, porque nós temos a sondagem nasointeral, igual eu falei, que é aquela que fica no intestino do paciente. Porém, ela também é para o nariz, só que em vez dela terminar no estômago, ela é um pouco mais longa, ela vai terminar ali no intestino daquele paciente. Nós vamos ter aqui também a via retal, que é o quê? Quando são introduzidos supositórios, né? O clíster medicamentoso também. Aqui é uma via menos utilizada, tá bom? É uma via também que é bem vascularizada, porém ela é bem menos utilizada, tá? Então, o que que acontece? Num caso que o paciente também está impossibilitado de tomar algumas medicações, pode-se optar por essa via se a medicação condizer, né, com esse tipo de aplicação, se puder ser aplicado aí via retal, tá bom? Igual supositórios, tá? Ou o clíster medicamentoso. Então, os supositórios a gente consegue ainda substituir e aplicar via retal, né? É igual um lactopurga. Muitas das vezes a gente toma o lactopurga, né? Pega o comprimidinho, toma, beleza. O paciente está inconsciente, está sem evacuar. Já tem uns dias e eu preciso que esse paciente evacue, correto? Então, a gente usa aí um supositório via retal para tentar ajudar. Ó, ali é a mesma questão da sublingual, é uma região bem vascularizada, tá? Ela é bem vascularizada mesmo, até mais do que a sublingual. Ela também vai entrar aí na questão de pacientes não colaboradores, tá bom? Pacientes que estão semiconscientes, é aqueles que vão ter dificuldades de deglutir, ou paciente que está vomitando demais, qualquer coisinha, ele tem essa reação de vômito, esse reflexo que volta, né? Ele engoliu um comprimido com água, volta. Então, aí também pode ser escolhido nessa via de administração, tá? Impossibilidade da via oral, o paciente está inconsciente, né? Então, você consegue pôr um supositório nele. E impossibilidade da via parenteral, tá? A via parenteral vai ser qual, gente? A via endovenosa, tá? Aí tá aqui, pessoal, alguns exemplos aí, tá? O supositório, ela vem nessa forma aí de draga, tá ok? Essa pontinha, né, meia triangular, a pontinha arredondada também. Por quê? Para conseguir entrar ali no reto daquele paciente, tá bom? Ou então, o enema são esses supositórios aqui, são essas medicações aqui. Ela vem com um bico mais comprido para a gente apertar a medicação já lá dentro do ânus daquele paciente, tá ok? Via retal. É, o que que acontece aí nessa questão da via retal? Nós temos o esfíncter, que é o quê? São essas pregas que a gente tem no ânus para não. Se o ânus fosse solto, nós teríamos o quê? Nós temos problemas com pacientes aí, pacientes que têm hemorroida, às vezes afrouxa esse esfíncter e ele começa a sair fezes sem ele sentir. É igual um caso aí de uma bexiga baixa, né? Que o paciente tem uma micção frequente, né? Ou então acaba saindo xixi, pingos de xixi, sem esse paciente ver. Quando o esfíncter desse paciente está um pouco afrouxado, acaba que volta, né? Então, nós temos o esfíncter, que é o que vai prender, faz essa força no ânus, por isso que às vezes pessoas que têm dificuldade para evacuar têm que fazer o quê? Aquela força, né? Para as fezes saírem. Então, aqui o que que acontece? Ele já vem com essa característica desses supositórios, com a ponta dessa forma, tá? E o enemas também com esse bico fininho e mais comprido, justamente para ter a facilidade da gente introduzir, tá bom? Porque a região do ânus, o comum é o quê? Ele tá ali fechado, fazendo aquela força, apertando, né? Porque é o quê? É uma mucosa que precisa ser fechada.
entendeu? Até porque o local mais contaminado do corpo é a região anal, né? Então, quais são as desvantagens dessa área? Vai ser aí a questão do incômodo, porque, como eu falei, pelo fato de nós termos esse esfíncter anal, né, que é o que fecha aquele local para segurar ali as fezes, a gente às vezes pode ter esse incômodo ali ao introduzir, né? A gente pode ter um pouco de resistência ao introduzir. Ao ter essa resistência, às vezes pode ter alguma lesão da mucosa, tá? Aquela mucosa ela ficar hiperemiada ou então lesionar de fato, né? Causar uma fissura naquela mucosa ali retal, no ânus daquele paciente, justamente por conta dessa questão daquela região ser toda preguiada, fazendo força para fechar, né? E a gente ali está precisando introduzir o supositório. Então, pode lesionar, e isso daí é uma desvantagem, porque, dependendo se for um paciente que está inconsciente, tem uma predisposição ali para desenvolver uma bactéria, né? Ou contrair uma bactéria hospitalar, essa região ela é muito infectada, né? Ela tem a quantidade de bactérias nela são diversas, né? É a parte mais contaminada do corpo, né? Então, tanto que qualquer cirurgia que seja em relação a intestino ou via retal, elas são consideradas cirurgias contaminadas, potencialmente infectadas, né? Infectadas, no caso, quer dizer, né? Por quê? Porque a flora bacteriana ali é muito intensa, e fora que ali é um local onde o quê? Onde a gente está eliminando resíduos do corpo, né? É, aí vai ter o caso também da expulsão. Como ele faz uma prega puxando para dentro, às vezes, ao você introduzir, você pode acabar tendo essa rejeição ali e vai expulsar aquele supositório, ok? E absorção irregular ou incompleta, tá? O intestino ele é bem comprido, né? São 7 metros aí de intestino. É, e nem sempre você consegue fazer. Vamos pôr ali que aquele paciente está com fezes no intestino, alguma coisa assim. Então, essa absorção da medicação acaba sendo incompleta ou irregular. Vamos agora para a via nasal, ok? A via nasal ela consiste em levar à mucosa nasal um medicamento. Então, aqui vai ser medicamentos mais o quê? Mais para trato respiratório, ok? Onde a gente precisa tratar vias respiratórias, né? E ali pulmão, tá? E aí nós podemos estar usando em forma de spray ou seringa, né? Tem gente que faz lavagem da região nasal aí com soro utilizando seringa. Nós temos medicações específicas também que são sprays, né? Tipo corticoides, né? Para a questão de sinusite, rinite, os ites da vida, enfim, né? Então são mais medicações que vão tratar aí o trato respiratório, quando é via nasal, ok? Nós temos também aquelas medicações onde a gente faz o quê? A gente respira ela, né? Tipo uma inalação ou então uma nebulização, onde a gente quer tratar ali o pulmão daquele paciente, está carregado, está com secreção nasal, secreção pulmonar, né? Então faz essa introdução aí de medicações via nasal, ok? Nós vamos ter também a via ocular. Via ocular vai ser o quê? Pomada ou colírio, né? E é específico, pessoal. Via ocular, mucosa conjuntiva, tá? Ou conjuntiva ocular. É para tratar o quê? O olho daquele paciente. O paciente fez uma cirurgia, tem que aplicar um colírio. Fez uma cirurgia de catarata, né? Vai aplicar um colírio aí para tratar aquilo. O paciente deixou alguma coisa cair no olho, machucou o olho, né? A gente pode estar aí escolhendo, fazendo uso, a gente não, o médico, né? Receitando aí uma pomadinha para a conjuntiva ocular, ok? Via auricular. A via auricular vai ser o quê? Para tratar problemas ali
auditivos, no conduto auditivo daquele paciente, tá bom? Consiste em introduzir o medicamento no condutivo auditivo externo. Vamos, o quê? Pôr a medicação desse lado de fora, né? Pingar a gotinha ali. Essas gotinhas vão escorrer, né? Para o condutivo auditivo interno, ok? Então, vai tratar também aquele local, né? Ouvido. Então, via nasal, via ocular e via auricular são vias mais específicas, né? Via nasal vai tratar trato respiratório, né? Via ocular, olho, problemas ali da conjuntiva ocular. Via auricular, conduto auditivo, beleza? E nós vamos ter aí a via vaginal também, tá? Nós vamos ter aí a introdução e absorção de medicamentos no canal vaginal. O medicamento ele pode ser introduzido sob forma de óvulos, tá? Ou creme. Nós temos comprimidos que podemos introduzir na via vaginal. Na maioria das vezes, quando são mais casos de candidíase, tricomoníase, é, vaginose, vaginite, a gente faz mais uso o quê? Do aplicador vaginal, que é essa primeira pomada aqui, né? Não comprimido. O aplicador vaginal é um tubinho comprido, onde você vai pôr dentro dele a pomada e vai introduzir na região da vagina e aplicar, ok? Então, são o quê? Via vaginal vai ser medicações mais para problemas ali locais, né? A paciente está se queixando de muito corrimento, e aí o enfermeiro ou o médico prescreve uma pomada vaginal para aquele paciente para tratar, né, uma candidíase, ou então a vaginose, alguma coisa assim que é característico, né? O corrimento, pelo corrimento a gente também consegue identificar. E aí faz o uso desses cremes, tá? Não só cremes, porque hoje nós temos pomadas vaginais em forma de gel também. Bom, a via vaginal, quando o paciente ele vai fazer o uso, tá? De medicações ele via vaginal, nós precisamos ter algumas preparações, beleza? Então, o quê? Toda vez a gente vai orientar o paciente a como introduzir. Antes de introduzir a medicação, ele fazer a higiene local, tá? Ele lavar ali a vagina. Então, vai fazer a higiene do local antes de introduzir a pomada, né? Antes de você introduzir ali um contraceptivo ou uma droga ali que é naquele local, ok? Porque nós temos algumas medicações que elas são comprimidos também que introduz na vagina, tá? Nós aí temos drogas também para induzir o trabalho de parto que são aplicadas nesse local também, tá, pessoal? Então, é um tipo de medicação que é via vaginal e tem contraceptivos também que são aplicados via vaginal. São menos comuns da gente ver, tá, no nosso dia a dia. Talvez não vou saber falar assim se pelo custo dele, né? Mas assim, pelo SUS é muito difícil a gente ver contraceptivo via vaginal, tá? É mais o que oral ou então intramuscular. E aí nós temos as drogas também que são aplicadas para ajudar, tá? Para induzir aquela pessoa a ter o trabalho de parto. Ela não está conseguindo fazer força ou as contrações estão em períodos muito longos, a gente aplica aí a medicação que vai ajudar o quê? Ela conseguir fazer a expulsão do neném. Formas farmacêuticas, nós vamos ter supositórios para introduzir naquele local, que são os comprimidos que eu falei, mas não fala comprimido, fala supositório, ok? Tanto retal quanto vaginal, supositório. Nós vamos ter gel, nós vamos ter pomada, vai ter soluções, né? Algumas soluções que é para aplicar naquele lugar, emulsões e óvulos. Óvulos vai entrar aí mais em tratamentos mais específicos, mais avançados. E aí nós temos a via tópica, né? Tópica ou cutânea, que é o quê? Você vai aplicar aquela medicação sobre aí a pele, tá? E o poder de ação dele vai ser local, mas também pode ser geral, tá? O paciente vai
Tem algumas medicações, pessoal, que a gente faz intramuscular, que alguns locais não é aconselhável, tá? Mas alguns locais fazem isso. Aplicam a lidocaína para a pessoa não sentir tanta dor quando for aplicar, tá? Mas muitas das vezes, vide bula, vai estar ali falando que não pode fazer uso de lidocaína local para tentar amenizar um pouco a dor daquela injeção, tá bom? Na maioria das vezes, via tópica ou cutânea vai ser mais ação local mesmo do que essa ação geral, beleza? É, nós temos aí também essas fitas, né? Igual é muito comum a gente fazer uso de tópica, né? Quando a gente tem uma queimadura, hematomas, né? Ou então a pele ele foi acometida por algum tipo de fungo, né? Impetingo, tinea corporis, né? Que vai ser essa primeira imagem aí, onde a pele está escamando um pouquinho, né? Aí você vai fazer o quê? Uso de pomadas antifúngicas, né? A gente tem N tipos de pomada. Nós temos pomadas que elas são antibióticas. Pessoa que tem muita acne, né, faz uso de ácido no rosto, são vias tópicas, né, ou chamadas de cutânea, mas é mais comum a gente usar via tópica. Aí nós vamos ter a via intrapleural, tá? É muito pouco conhecida essa via, são para casos mais sérios, né? E aí são administradas a pleura, ela fica ali, né? Pulmão, quando a gente fala de pulmão. Então, são administrados por meio da parede do tórax, diretamente no espaço pleural. Então, aí vai ser casos muito específicos, né? Para fazer, para usar esse tipo de via e de administração. Bom, pessoal, nós temos aí a intraarterial, tá? Isso aqui é mais comum em pacientes aí que tá com quadros de coágulos, né? Para evitar aí uma trombose, alguma coisa do tipo, faz uso desse dispositivo, tá? Para aplicar a medicação direto ali na artéria, para tentar evitar que esses coágulos se rompem, né? Causem algum tipo de trombose, ou então para tentar desfazer esses coágulos, tá bom? Nós temos aí a via inalatória, ok? Que são os medicamentos que eles vão ser administrados por via oral. Igual quando você põe o paciente para fazer uma nebulização e dentro daquela nebulização ali tem um Berotec, um Atrovent, entendeu? Então, você vai pôr aquela medicação para o paciente o quê? Inalar ela, né? E ali tratar a cavidade nasal, pulmonar, essas questões, ok? Então, a via inalatória, os medicamentos eles podem ser administrados por meio das cavidades nasais, orais ou por sondas endotraqueais ou traqueostomia. A traqueostomia vai ser na região aqui do pescoço, tá, pessoal? E não aí no nariz, igual tá essas sondas aí no nariz. São medicamentos que vão ser rapidamente absorvidos também, tá? Porque essa rede capilar aqui alveolar, elas são bem vascularizadas também, e elas ficam presentes, né? Essa capilar vascular alveolar, ela fica presente o quê? Dentro aí do tecido pulmonar, tá bom? E podem ter efeitos locais e sistêmicos. Nós temos aqui essa via de administração intraóssea. Ela é muito específica, tá? Muito específica mesmo. E pouco utilizada também pelo fato de ser em casos bem específicos que vai fazer esse tipo de via de administração intraóssea, né? E é mais aí para uma questão de ação local, tá? Vai ser infusão de um medicamento diretamente aí no osso. Nessa imagem preto e branco ali, dá para ver melhor o dispositivo, ele está encaixado lá no osso do paciente, viu? E ela é mais comumente utilizada em latentes, né? Que são crianças aí, bebês, né? E crianças até 2 anos de idade. Provavelmente crianças aí que nasceu com alguma deformidade ou
crianças que são prematuras, né, pré-termo, e nasceu com alguns probleminhas ósseos ou não desenvolveu bem, tem algum problema vinculado à questão de cálcio. Nós temos aí a via de administração epidural, tá? Mais comum, gente, é para anestesia, né? Quando a gente vai fazer aí alguma cirurgia que precisa da ráquio, esses outros tipos que usam aí a via epidural, tá? Os medicamentos são aplicados no espaço epidural por meio de um catéter. A agulha ela é bem comprida, né? Ela é bem mais longa, mais calibrosa também, tá? Isso aqui, essa agulha, para a gente mostrar também é até mais difícil, né? Mais comum ver aí dentro de um centro cirúrgico e com o anestesista, beleza? Esta técnica ela é comumente utilizada para administração de analgesia ou anestesia no período pré-operatório. Agora a gente vai falar aí da via muito conhecida, entra nas vias mais comuns, né? Que vai ser o quê? Oral, intramuscular e endovenosa. Então, via intramuscular a gente tem muita opção de medicação, via endovenosa também, assim como a via oral, tá bom? Mas a gente precisa aí ter alguns cuidados, viu, pessoal? Bom, hoje seria 1 hora de aula, mas eu vou encerrar essa matéria aqui, tá bom? Para a semana que vem a gente conseguir entrar de fato no que a gente precisa, tá? Então a gente vai aí fechar quase 2 tempos de aula hoje, tá? Daqui para frente falta pouca coisa, mas creio que a gente consegue fechar 2 tempos de aula hoje. Então, ó, é uma via muito utilizada, a absorção dela é rápida, porque o músculo ele também é bem vascularizado, tá bom? E aí vai entrar, ó, o músculo escolhido, ele é bem desenvolvido, ele é de fácil acesso e ele é livre aí de infecção, escoriação, necrose e é distante de grandes vasos e nervos, região glúteo, tá, pessoal? Porém, o quê? Se não for feita da forma correta, aí não vai ser uma área livre mais desses tipos de problemas aqui, tá? Se não for feito da forma correta. Se for feito da forma correta, é muito tranquilo, tá? É bem utilizado, a absorção ela é rápida, é bem desenvolvido o local, uma região que a gente tem ali bastante carne, né? Músculo mais forte, é uma região de fácil acesso. Fazendo da forma correta, usando a técnica correta, é considerado uma área livre de infecções, de escoriações, de necrose e é distante aí de grandes vasos e nervos, ok? Bom, os requisitos básicos aí para essa via. Drogas em formas líquidas, tá bom? Por isso que a gente não pode diluir um comprimido e aplicar via intramuscular. Primeiro que a natureza daquele fármaco, né, a natureza físico-química dele não permite, e segundo que ele não vai ficar de forma líquida, né? Ele ainda vai ter aqueles grânulos ali dentro. Pode entupir o quê? A agulha, né? Então não se faz nessa via. A gente não pode cogitar esse tipo de técnica, beleza? Pode estar em veículo aquoso ou oleoso, tá? Toda droga que a gente for administrar nessa região, ela é de forma líquida, só que aí nós temos medicações leitosas, nós temos medicações aquosas e nós temos medicações oleosas, tá? Então, essas medicações oleosas, às vezes, exigem aí uma seringa um pouquinho maior, né? Para ela ter abertura um pouquinho maior. E uma agulha também específica para a gente fazer essa medicação oleosa. Medicação oleosa a gente faz mais lento, tá, pessoal? Para não entupir aí a agulha, tá? E não machucar o paciente também, porque injeções oleosas, elas costumam doer mais do que as aquosas ou as leitosas, beleza? São soluções absolutamente estéreis, tá? Isentas de substâncias iatrogênicas. O material utilizado na aplicação, ele também deve ser estéril, então você não vai usar
o mesmo material que você aplicou em uma pessoa para utilizar em outra pessoa. Até porque se você estiver fazendo isso, você pode estar aí levando um risco de contaminação grande para o local de serviço e para trabalho, e para a pessoa, tá? E para o paciente. Então, o material, ele é o quê? Ele é descartável, tá? Agulha descartável, seringa descartável. E tudo deve ser descartado de forma correta. Pérfuro cortante, descarpac, né? A introdução de líquidos, elas devem ser de formas lenta, tá? Quando é aquoso e leitoso, ele não precisa ser tão lento. Você não pode apertar a seringa de uma vez, beleza? Você vai aplicando de pouco a pouco. Mas oleoso acaba sendo um pouco mais lento porque é dolorida, tá? E pode aí acabar entupindo seringa, o êmbolo ali da seringa, e aí te dá uma dorzinha de cabeça, né? É chato, uma situação chata. Então, deve ser aplicado de forma lenta, a fim de evitar rupturas de capilares, tá bom? Dando origem a microembolias locais ou generalizadas. Você causar o quê? Êmbolos naquela região ali dos capilares, né? Microembolias, né? Porque quando a gente fala êmbolo, ela é numa proporção maior. Aqui não, aqui vai ser de forma menor. Então, é microembolias locais, né? E o paciente vai sentir dor, vai ficar bem edemaciado local e pode te dar um problema aí em relação nervos, essas questões, tá? Que vai causar dano ao paciente, beleza? O ângulo que a gente aplica intramuscular é ângulo 90. Qual seria esse ângulo? Reto, tá? Você não vai pôr a seringa meia deitadinha e enfiar. Não, é reto. Você vai marcar o local e vai reto aplicar ali, tá? É uma agulha longa de grande calibre. Quando é via intramuscular, beleza? Volume injetado vai depender da estrutura muscular daquele paciente. Deltoide, que é braço, você não pode aplicar mais de 2 ml. Aqui está de 2 a 3 ml, tá? Silmara, se você puder fechar o áudio para gente, que está aberto, está dando um microfonia aqui para mim. Aí, pessoal, região deltoide de 2, tá? A 3 ml. Porém, literaturas mais atuais, para a gente, não coloca aí 3 ml, tá? Coloca 2 ml apenas. Então, deltoide hoje, a gente só faz vacina, tá? Porque o risco de você pegar um nervo aí, lesionar aquele paciente, causar danos à mobilidade dele, é muito maior do que você aplicar no glúteo daquele paciente, tá bom? Região glúteo, você pode aplicar até 5 ml, tá? Passou de 2 ml, região glúteo, e na região glúteo você pode aplicar até 5, tá? Músculo da coxa é muito difícil fazer, tá bom? Mas aí pode só de 3 a 4 ml nesse local. Região deltoide, que é o braço, tá, pessoal? Ela tem muito utilizada pela facilidade de acesso, e muitas das vezes ela é indicada pelo paciente. Quando você fala que vai dar uma medicação no glúteo daquele paciente, no bumbum, o paciente já fala, não pode ser no braço, que não sei o que e tal. Não, vacina se faz no braço, tá? Pelo fácil acesso que se tem, né? E porque a quantidade que você se aplica ali na região deltoide quando é uma vacina é muito pouco, né? O máximo aí que você faz paciente acima de 19 anos, você faz uma hepatite B, 1 ml. Mas você não se tem vacina que você vai passar de 1 ml. Então, você sempre faz o quê? 0,25, dependendo da vacina, tá, pessoal? 0,25, 0,5 ou 1 ml, sempre dependendo aí da vacina. Mas você nunca dá um volume maior, tá? Então, é uma região que caiu em desuso para medicação, tá? Algumas legislações falam para a gente sobre isso, então quase não se faz região deltoide. Alguns corajosos, pessoal, fazem, até porque
é igual aqui, ó, a gente está falando, é uma via que é muito indicada pelo paciente. O paciente prefere muito mais tomar no braço do que tomar no glúteo, tá? Porém, para a gente se prevenir e causar aí danos, eu tenho um parente assim distante na família. Minha tia, ela é advogada lá no Rio. Eu era bem novinha na época. Eu lembro dela pegando o processo desse rapaz porque aplicaram uma injeção, uma medicação no braço dele e pegou um nervo dele e ele não conseguia levantar o braço mais até o final. O movimento do braço dele foi afetado, era um movimento mínimo. E aí, se estava processando, é o quê? A pessoa que fez a medicação provavelmente já estava com corém suspenso. Então, para evitar problemas, façam glúteo, mais utilizada, mais comum, e até porque a gente tem essa diferenciação aí de volume, tá? Região deltoide, que é no braço, não pode passar de 2 ml. Localização, 2 a 6 centímetros abaixo do acrômio. Aqui, ó, você vai pegar esse osso aqui do ombro, pôr o primeiro dedinho e contar aí 4 dedos. Contou 4 dedos, aí você faz a prega e aplica. Ângulo de 90 graus também, tá bom? Aí aqui vem falando, ó. Pode acontecer complicações vasculonervosas com paralisia muscular. Isso aqui é muito sério, isso aqui gera processo, gera perda de corém. Então, pessoal, aqui está mostrando, né? Essa região aí do ombro, tá? Vocês vão ver aqui a clavícula vindo para a beiradinha ali do ombro, o acrômio, que vai estar ali especificada, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Vai estar bem sinalizadinho ali onde é o acrômio, né? Aí vai vir o processo da escápula, que é atrás, nas costas, tá? No acrômio, que é essa beiradinha aqui do nosso ombro, vocês vão aí marcar um dedo, né? E pôr mais 3. Então, 4 dedos, fez a prega, né? Aplica a injeção. Na próxima aula, eu vou estar mostrando para vocês como é que faz a marcação, seringa, quebra de ampola, tudo certinho, vai talvez ficar mais fácil de entender. Mas aqui está bem especificado, não tem erro, tá, pessoal? Aí a seta está indicando até onde você faz a injeção. Aqui na beiradinha do ombro dessa mulher, você vai marcar aí os 4 dedos para baixo e aplica. Contraindicação da região deltoide, crianças de 0 a 10 anos, tá? Se for medicação, beleza? No caso de vacina, até 2 anos você faz no vasto lateral da coxa, né? Aqui do ladinho na coxa. Por quê? Criança quase não tem músculo nessa região aqui do deltoide, principalmente crianças bem emagrecidas, tá? Idosos também, pessoal. Então, aí, muitas das vezes, igual no caso de vacina, a gente olha para ver essa região deltoide do paciente. Se for um paciente muito emagrecido, não tem por que você fazer uma intramuscular com a agulha que a gente usa. A gente pode escolher uma agulha menor. Por quê? Porque corre risco de você pegar no osso daquele paciente, porque ele é muito emagrecido, é um paciente caquético, né? Ou então idoso, que idoso às vezes costuma ter, afina, né, essa musculatura. E se for bem magrinho, aí tem mais facilidade também, tá bom? Isso daqui, ó, é um risco. Isso daqui é uma vacina, não é nem medicação, tá? Mas aí, ó, ele teve uma inflamação, né? Ele deu um abscesso por conta da DT, a vacina para difteria e tétano, tá? E aí, ó, você vê que a região tá bem vermelha em volta. Ali tá abscesso quente. Por quê? Tá com secreção ali dentro, né? Vai estar inchada aquela região com esse pontinho de pus aí, esse abscesso, né, para estourar. E aí aquela região ela fica quente, porque tem um ponto infeccioso ali naquele local, então costuma ficar quente. Isso daí é um evento adverso, provavelmente houve um erro aí de aplicação. Bom, agora vamos para o glúteo, né? Nós temos aí. Professora, aquela imagem lá da DT,
a senhora falou, como é que se diz? Quais seriam os casos que aconteceria aquilo? Pessoal, vocês estão me ouvindo certinho? Que eu tive que passar o computador, que o abençoado celular descarregou e o cabo aqui não está conectado. Achei que tivesse, mas conectou. Estão me ouvindo? Sim, o Alisson está fazendo uma pergunta. Eu perguntei a questão da DT, que você colocou lá, assim, aquele evento adverso. O que pode causar aquele evento? Foi aplicado da forma, talvez não fez, não mediu aí os 4 dedos, né? Come para baixo, ou pegou ali algum nervo, algum nervinho que não era para pegar. É igual eu te falei, às vezes a pessoa é muito emagrecida, você vai ter que aí ver qual agulha você vai usar. Deixa eu pôr aqui para cima, para a gente entrar nessa questão aqui. Aqui são os tipos de agulha que a gente tem, beleza? Quando a gente vai fazer a vacina, a gente normalmente vai usar o quê? Essa 27, né? Só que o que acontece? O paciente, ele é muito emagrecido, tá? Nós podemos usar uma agulha menor. Então, aí acontece de você usar uma agulha grande num paciente que é muito emagrecido, ou você pega no osso desse paciente, ou você vai machucar ele, entendeu? Então, acontecer esses efeitos adversos. Ali, o que pode ter acontecido? Pode ser essa questão da agulha, como também ter aplicado no local errado, né? Ali pode ter pegado algum nervo daquele paciente, tá? A questão de poder ter ido ar também causa isso? Pode causar. Talvez não uma infecção a nível que estava aquela dali, mas toda vez que a gente faz a aplicação, a gente tem que tirar o ar. Principalmente se for via endovenosa, tá? Porque se você tem ar na veia do paciente, aí, gente, é um dano sério que você causa. Então, a gente sempre tem que olhar essa questão, tá? É igual aqui, ó, isso aqui é porque eu vou dar na próxima para vocês. Ó, aqui a gente tem a 27, né, por 70, que é essa daqui onde eu tô marcando com o mouse, tá? Essa daqui é a 30 por 7 e a 25 por 8, né? Essas três aqui, nós podemos fazer angular deltoide, beleza? Essa daqui não, tá? É por 7, que ela é bem maior, tá? Então, essa daqui a gente fala que ela é IM profundo, tá? Só que o que acontece? Até no deltoide, a gente vai olhar essa questão aqui, ó, o peso do paciente, tá? A gente sempre vai observar essas questões, porque se for um paciente que é obeso, que ele é gordo, eu não tenho problema de fazer com essa, porque aqui o quê? Não vai pegar perto dele, entendeu? Não vai ter esse perigo de machucar ele ali no músculo certinho, né? Que é um músculo mais profundo. Porque quando a gente aplica uma injeção, é igual a campanha de vacina da gripe, a influenza, né? E acontece de algumas vezes a gente pegar paciente adulto e fazer com a subcutânea, que é essa daqui, ó, essa pequenininha aqui. Essa pequenininha a gente faz em criança. A criança, a musculatura dela ainda não vai estar totalmente desenvolvida, beleza? E criança, ela é mais emagrecida, ela é mais magrinha, tá? Então, se eu fizer nessa daqui, eu corro um risco de machucar aquela criança, tá bom? Então, eu vou usar a subcutânea, ela é de boa, que é essa daqui, a 13 por 45, tá? E o que acontece? Se eu usar essa daqui, eu posso ter um evento adverso de machucar aquela criança, tá? E ter aquele tipo de infecção também. Ou por conta da agulha, ou porque eu apliquei de forma errada. Tá? E aí, quando você pega um adulto que tem peso dele normal para você fazer com a 27, e você faz com uma subcutânea, aí a vacina da gripe que você fez naquela pessoa não vai fazer muito efeito, não vai ser literalmente absorvida pelo organismo, porque você não fez no músculo certo, entendeu?
Você pegou ali uma parte superficial da musculatura daquele paciente. Então, ela não vai ter torção adequada. Então, isso aqui é prática. A gente precisa conhecer a teoria de saber o tamanho das, saber que em paciente muito emagrecido eu não tenho necessidade de fazer aqui uma 30/7 ou talvez uma 27/7. Uma 25/8 já me serve, porque ela é menor, tá bom? Então, ó, mulheres entre 100 e 90 quilos, eu posso ter uma 25/8, tá? Eu tô falando 25/7, gente, é 28, tá? E também aqui posso usar ela no dorso glúteo ou ventro glúteo, tá? Que é para fazer uma ação intramuscular na região do glúteo também. Então, essas três aqui, na verdade, servem, tá? Para fazer tanto deltoide quanto glúteo. Porém, a gente vai olhar aí o nosso paciente. É um paciente obeso, né? Um paciente mais gordinho, a gente utiliza essa daqui. É um paciente mais emagrecido, a gente utiliza essa daqui, bom? Porque aqui, ó, a gente tem as características do paciente. Nós temos a região, mas nós temos as características também, e a gente sabe que pode ter uso delas, tá? Aí, ó, pacientes adultos, homens com peso corpóreo entre 60 a 118 quilos, né? Eu posso fazer a opção por essas duas, tá? 30/7, 25/8. E mulheres entre 60 quilos, eu também posso fazer por essas duas, tá? Então, a gente vai observar o braço do nosso paciente, tá, pessoal? Para a gente ver aí como vai fazer essa medição dele. Gente, só um momentinho aqui, rapidinho, que o meu computador, ele desconectou. Prontinho, é porque eu tinha conectado, sempre conecto na torre antes de iniciar, só que hoje a extensão ela fez foi não ligar. Então, pessoal, vocês entenderam ou tem alguma dúvida aí em relação a essa questão aqui da agulha? O momento de tirar a dúvida é agora, a gente não pode deixar passar, né? Que na prática também, a gente vai fazendo, administrando, vendo os tipos de paciente, isso daqui também fica mais fácil da gente ir absorvendo, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Tá, então vamos voltar aqui da onde a gente parou. Aqui tá, é um ADT, isso daí foi um evento adverso, tá? Provavelmente aqui na altura, eu digo aí que fez foi errado, no local errado, tá? Então, vamos aí para a região do glúteo. Temos aí dorso, né, ventro glúteo e face anterolateral da coxa. Face anterolateral da coxa é muito difícil de se ver fazendo, tá? Mas se faz também. As que são preferíveis aí são dorso, tá? Dorso e ventro, glúteo. E o ventro é a mais comum, tá? Que é frente pra gente aqui. Bom, vamos aqui, ó. Localização. Quadro superior externo, tá? Tá ali marcado com um X, beleza? A gente vai fazer essa marcação aonde nós vamos aplicar. Então, às vezes, limpando ali, só que aqui nessa marcação, o que acontece? Você vai ter que ver aí marcação em toda a parte do glúteo, né? A gente pode fazer ela menorzinha, igual eu tô aqui, ó, passando o mouse, tá? Você faz só nessa região aqui e pode aplicar nesses dois quadrantes, beleza? Nesse quadrante aqui é só quando ele for mais para fora, quando você pegar e fazer a cruzinha aqui, tá? Eu vou ver se eu arranjo uma cobaia, talvez, aí, para no dia mostrar ficar mais fácil.
Aqui, pessoal, que é o quadrante inferior, não faz vacina, tá? Perdão, vacina não se faz injeção, medicação, tá? Porque aqui você pode pegar o ciático da pessoa e aí você vai inflamar o nervo ciático, vai ter problema, pode causar problema aí de locomoção e tem o osso, tá bom? Também que passa por essa região. Então, essa parte de cima aqui é onde nós fazer essa aplicação correta. Pessoal, aqui eu não passei. Você está procurando também para a próxima aula um vídeo no YouTube para estar mostrando a vocês a forma de aplicar, talvez ficar mais, né? Se eu não conseguir uma cobaia para mostrar para vocês, o que eu acho que vai ser meio difícil. Mas aí eu vou procurar um vídeo no YouTube que seja rapidinho para estar mostrando. Eu me disponibilizo. Ai, Josélia, se aguentar uma água destilada, a gente consegue fazer. Ah, não. Não. Você vai quebrar a ampola e você aplica o dipirona, não me importa. O outro lá, como é que é o nome daquele outro? É diclofenaco, é o diclofenaco que a gente faz. Diclofenaco, é. Dipirona, diclofenaco. Na veia. Tá, então pode ser o diclofenaco. Então tá. Todo mundo vai conhecer minha bunda? Por isso que eu falei que cobaia eu acho que seria um pouco mais difícil de encontrar. Mas se você falar que disponibiliza, gente. Mas é só um pedacinho também. Comigo, não. Aí a gente faz essa demarcação aqui, tá, pessoal? Eu também vou procurar um vídeo no YouTube rapidinho, que aí a gente pode mostrar também na prática. Olha aí ó, a maldade de Wallace. Vai ficar gravado, é o pior. Aí eu com essa tela do computador cheia e o celular desligado, eu não tô conseguindo ver essas mensagens. Vou até mexer aqui para ver. E o pior é que eu não tô conseguindo ver mesmo. Vai ficar eu vou lendo para você. Na hora a gente desliga a gravação, é rapidinho. Que aí não tem perigo. Esse é meu popozão. Se alguém falar assim, é Josélia, a gente nega até a morte. Fala assim, mentira. Pior de tudo que tem qualquer coisa que vira ter uma cicatriz de 27 centímetros, aí não dá para negar. Aí não tem como negar, oh meu Deus. Aí ficou difícil, viu? Pessoal, aqui, ó, tá a demarcação. A setinha tá apontando aí aonde você marca. Demarcação correta, você faz a prega e aplica, tá? Nessa imagem de cá, cadê? Aqui, ó, essa primeira aqui. Vocês estão vendo que foi feito quadrante, e dentro do quadrante ela fez mais um pequenininho, não fez ele inteiro aqui, né? Mas tem algumas literaturas que falam que esse quadrante aqui, esse segundo quadrante dentro do quadrante maior, ele diminui aí um pouco a dor. Não só a dor, mas a delimitação correta, bem certinha mesmo, seria dessa forma aqui, tá? Porém, isso aqui são poucas as pessoas que utilizam essa demarcação, porque fazendo a primeira, aqui você já tem mais facilidade de pegar. Pegando nessa região aqui, não tem perigo, né, de acertar um nervo, pegar no osso de um paciente, mas aí a gente vai ter que ver também a indicação da agulha, tá? E aqui tá a demarcação e a gente faz a prega. Antigamente, hoje não se faz, é proibido por lei. Que é aquela maior que eu mostrei para vocês naquele no slide mais acima, a agulha. Por quê? São medicações, quando vem em M profundo, a gente costuma fazer com uma agulha maior. Antigamente, a Noripurum, que é uma medicação para, né, gestante, precisa demais, porque é muito comum na gestação dar um pouco de anemia, né? E faz uso da Noripurum. Antigamente, a Noripurum a gente fazia no glúteo do paciente também. Era uma agulha bem grande, porque tinha que ser, era profunda, era IM profundo mesmo, porque se pegasse nessa região muscular mais superficial, corria o risco daqui ficar pretinho, manchar, porque é ferro, né? Então, ferro, essa
Então, até o ferro oral, quando você toma ele xarope, você tem que aplicar bem mais no fundo da garganta. É aconselhável tomar com uma seringa, porque pode manchar o dente, né? Porque ferro é forte, né? Bem escuro. E aqui aplicava assim. E essa técnica de Z, por ser um IM profundo mesmo, é a terceira camada do músculo, às vezes tinha mais possibilidade de dar algum problema, né? A gente fazia essa técnica prega que a gente faz, né? Onde a gente junta aquele bolinho de carne. Não, a gente tinha que fazer a técnica de Z, que ao invés de você fazer a prega, você faz espalhar. Você Débora, Ah, tá me ouvindo? tô Eu te tomei uma ouvindo. Besotacil esses dias. Eu tomei uma Besotacil esses dias Ah, e, assim, pelo que eu vi, assim, no um pouco das aulas que assisti também, que Samara, acho que foi Samara que explicou lá, e vi outros vídeos também para matar a curiosidade e ter certeza do que eu estava achando. aham, O local, tá vindo essa demarcação aí onde que tá tipo essa cruzinha de baixo aí, eles aham. furaram bem aí embaixo, aí me furou, aí eu fiquei assim Deu sentindo, além hematoma? de muita dor, é um pouco, mas além de muita dor, no outro dia eu tava sentindo assim, tipo um pouco de puxão na parte embaixo da perna. E aí, assim, o local eu tirei foto, só que depois eu não quis deixar, porque Aham. não mostra meu bumbum, né? Mas foi bem fora do local do quadrante, viu? Mas ficou Aí eu gostaria de roxo? saber assim, a Besotacil, ela é dada no mesmo local que você toma uma injeção anticoncepcional? Sim, a bezetacil ela faz nessa mesma demarcação, é intramuscular, mas é na mesma demarcação que a gente faz, tá bom? Aqui, ó, tá na demarcação aqui, ó, o primeiro quadrante, mas a gente ainda pode ir Uhum. um pouquinho mais para cá, tá bom? Aqui, nessa região, Ela fez. você não tem muito perigo de atingir nem pegar nervo. Mas igual aqui, ó, tá vendo essa separação que faz aqui de um glúteo para outro? Uhum. E essa região aqui em Uhum. cima, onde já pega o cóccix, aqui você não pode estar fazendo. Então, aqui em cima, essa região de cóccix, a gente não tá fazendo. Às vezes tem gente que fica com vergonha de abaixar a calça, né? E eu falo assim, não, tem que abaixar mais um pouco. Eu, particularmente, se eu puder ver toda a parte do bumbum da pessoa, eu prefiro, entendeu? Porque eu acho que a demarcação fica mais segura, né? Mas conforme se pega a prática, não tem essa necessidade. Aqui em cima a gente já sabe que é a região para aplicar, tá bom? Mas aí, no caso, é igual eu Pois tô é, eu falando. abaixo dessa aí. Sim, o seu ficou roxo, local? Começou a enroxear, mas depois melhorou. Eu fiquei até preocupada, mas graças a Deus, Uhum, nada grave, assim, não. entendi. Aí eu falei assim, Como? Ah, mas se fosse eu fazer, pelos vídeos que eu fiz, eu não faria nesse local, eu faria mais em cima, porque eu acho que eu correria menos risco. com certeza, porque aqui, ó, se tivesse pegado mais aqui para Bem baixo, aí entendeu? mesmo. Nessa Uhum, região aqui, foi assim, bem ó, aí. corria o risco de pegar o nervo ciático, né? Mas o nervo ciático, É, talvez mas foi um a pouco ação mais em seria cima, maior, entendeu? Aqui, pois assim, é. perto aqui onde está esse dedo aqui, né? Uhum, foi, mais ou menos um pouco abaixo, um pouquinho aí. Não Entendi. foi bem, não tá assim, Já um nível, não, um pouco abaixo do cox, mas dentro da linha de dentro, não da linha de fora, entendeu? Assim, eu fiquei, eu falei, entendi. meu Deus, mas não vai, Deus abençoe que não vai dar nada. Uhum. Pois é justamente a gente ensina Então essa tá. demarcação para evitar justamente esses problemas, né? E não foi uma coisa séria, mas machuca o paciente. Mas Eu graças machuco a o Deus paciente. também, né? Pois é, ainda bem, né? Porque senão eu vou te falar. Ainda Mas bem. é igual eu falei, a gente passa porque é muito séria essa questão de fazer coisas erradas. Porque quando a gente causa dano num paciente, você mesmo, se você tá com hematoma feio no local e sentindo muita dor, você tem a sua autonomia enquanto paciente de voltar lá, mostrar, né? Querer
se teve algum erro ali de aplicação, entendeu? O seu é sério, entendeu? Porque ainda não pegou numa região que poderia gerar algumas complicações mais sérias, mas ainda assim te machucou, entendeu? Então, por isso que a gente faz essa demarcação, para evitar o quê? Causar dano no paciente. Porque quando a gente fala assim de causar dano no paciente, igual desde o início que eu comecei com vocês, que eu venho falando, a gente não vem nessa questão só de tipo assim, machucar o paciente, mas dependendo do que você faça com o paciente, paciente ali que não é leigo, que sabe dos direitos dele, ele tem total autonomia, total consciência, verdade, de ir se queixar e de exigir até uma medida ali em relação àquele procedimento, né? Porque é muito chato essa questão de você errar com o paciente e causar um dano nele, né? Até porque, por mais que um hematoma, alguma coisa, vai ficar dolorido aquele local e não é de ontem que o hematoma vai sair e que vai parar de doer, né? Eu já passei por um período desse. Uma vez eu dei um mau jeito no pescoço e eu fui tomar uma Voltaren. O que acontece? Às vezes, dá hematoma no local, nem sempre porque foi aplicado na região errada. Às vezes a gente pode fazer na região correta, mas aquele paciente, no momento que você fez a medicação, ele fez uma contração de musculatura muito, e a gente percebe que ele faz a contração, tá? A gente sente ali ele apertando, né? O bumbum, a gente sente a contração de musculatura. E isso, às vezes, pode causar essa dor local no paciente, às vezes pode roxear um pouquinho também, né? Por isso que a gente sempre orienta o paciente, relaxa a perna, solta essa perna aqui, a perna que vai aplicar, solta ela, não põe o peso nessa perna, relaxa. Quando eu for introduzir a agulha, não pode contrair o bumbum, não pode apertar o músculo, contrair o músculo, apertar o bumbum, porque senão eu posso te machucar. A gente orienta, porque de fato dói, entendeu? Já dói porque, igual, dependendo da medicação, já é um furo no local. Dependendo da medicação, é dolorido demais, gente. Bezetacil e Voltaren dói, entendeu? Fernegan, misericórdia. E tipo assim, a gente precisa ter essas orientações, entendeu? Se eu não me engano, Fernegan, hoje eu não sei se faz na aveia, se eu não estou errado, depois eu tenho até que procurar. Mas são medicações que geram, né? Doem, são doloridas. Então, a gente precisa estar orientando o paciente no momento da aplicação. Outra coisa, quando a gente for introduzir a agulha, a gente fala assim, vai a furadinha, vou aplicar, viu? Não pode mexer agora. Avisar esse paciente, porque se eu preparei a medicação, abaixa a calça e tal, não aviso esse paciente, gente, isso também é perigoso, né? Porque aí o paciente não tá nem esperando a agulhada lá, você tá passando do nada, vem aquela agulhada. Aí também não dá, a gente tem que avisar o paciente que a gente vai furar ele, tá? E tudo é orientado. E o principal é a gente saber a demarcação correta do local, para não ter erro, não pegar nervo. Aqui a gente tem o ciático, que é um nervo grande, né? Que vem desde o final da lombar, o dedão do pé e o dedinho do pé. Mas a gente tem outros nervinhos também, que não vai causar danos de mobilidade, mas a gente atingindo esse nervinho vai causar dor nesse paciente, que pode vir demorar aí a passar, né? E causar hematoma grande. Eu mesma, com essa experiência do Voltaren, igual eu falei, quando eu tomei, num local, porque foi mais ou menos o que aconteceu aqui, mais para quadrante inferior e não superior. Então, ela deu perto aqui de onde está esse dedo aqui, e o furo aqui, e o roxo começou a sair aqui em cima. Aí o roxo começou a sair aqui em cima, veio aqui para baixo, até chegar aqui no furo, pegar toda a região do furo. Eu fiquei com um hematoma muito grande, apareceu vasinhos estourados na região, e era muito dolorido, doeu bastante, um bom tempo com
a gente fica incomodado para sentar, porque a região fica, né? Você tá com edema ali local, então fica dura aquela região ali. Nossa, e era horrível. Que a gente precisa se atentar. Se eu fosse lá e quisesse reclamar, fazer alguma queixa na direção do hospital e tal, e até exigir alguma medida ali, porque, nossa, aconteceu uma situação dessa, é complicado, porque fez o quê? Me prejudicou, às vezes eu não estava nem conseguindo sentar. Pensa se fosse alguma coisa mais, né? Ou ao menos se eu quisesse ir lá para chamar a atenção do funcionário, né? Porque Aconteceu comigo. Orientar ele, tipo assim, nossa, você tem que tomar cuidado, tem que ver onde você está aplicando, porque pensa, você tem um nervo que realmente você pode causar uma paralisia ao paciente. É muito sério, mas é bem complicado. Bom, aqui está o paciente deitado, tá? Ela está fazendo aqui, ó, no quadrante de fora, tá? Bem a demarcação aqui, tá vendo aqui a marca da mão dela? Marca onde a gente faz a linha, e aqui a gente faz a outra linha. Então, ela está aplicando aqui do quadrante certinho, né? Ela pegou aqui, ó, da região de fora, tá? Ela não tá pegando aqui, ó, finalzinho aqui, ó, de região do cóccix, ela já tá pegando na região realmente do glúteo, aonde começa a fazer aquela voltinha, aquele abaulamento aqui descendo, né? Então, ela tá pegando a região correta, viu? Olha aqui, posterior, superior, né? Aqui o nervo descendo, aqui o osso, quando faz muito em cima ali, aqui a região de fêmur, né? A gente tem aqui, então a gente tem que prestar atenção nessas questões, né? Se é mais sequinho, você vê que ele não tem aqui essa região glúteo, né? Bem mais seca, aí a gente pode olhar essa questão da agulha também, tá? Para não machucar. Se não foi uma medicação oleosa, então, às vezes, gente, acaba que ali é de momento e é vivência profissional também. Às vezes a gente nem estoura uma agulha para não pegar no osso, porque o paciente é muito emagrecido, né? Mas aí a medicação é oleosa, então não tem que baixar o calibre da minha agulha, porque senão vai entupir. Então aí a gente vê certinho, nem adentra aí com a agulha inteira para não estar machucando. Bom, as vantagens da intramuscular é porque a absorção dela é também rápida, né? E ela é completa, não tem desperdício de medicação, tá? Ela tem maior precisão em determinada dose desejada, tá? Aqui, o que acontece? Quando a gente pega via endovenosa, a gente precisa de medicação, né? Ou então a gente joga a medicação no soro, ou então a gente dilui essa medicação ou com soro ou água destilada e aplica, né? Ali no equipo onde a gente tem a partezinha de aplicar, que eu vou estar mostrando a vocês depois. Então, na intramuscular, não tem questão, né? Se é tantas ml, a gente aplica tantas ml. Nós temos algumas medicações que diluem sim, tá? Tipo a bezetacil, igual a colega falou que tomou, a bezetacil, ela é diluída. Mas nós temos aqui, a maior parte das medicações são ampolas, que a medicação já está ali na sua forma completa, é a dose desejada e a gente aplica, tá? E tem essa maior precisão em determinar a dose desejada, mesmo sendo diluída. Obtenção de resultados mais seguros. Aqui no glúteo, pode causar um dano aí para um paciente que é um dano permanente, um dano de mobilidade, uma coisa bem séria, né? É difícil, porque é uma região mais segura da gente aplicar, tá? É uma musculatura mais desenvolvida, a gente vê ali, região do glúteo, a gente tem o que a gente chama aí de mais carne, né? Então, ela acaba tendo obtenção de resultados mais seguros, tá? Possibilidades de administrar determinadas drogas que são destruídas pelo suco digestivo. Aqui a gente já não tem essa questão, né? Porque não vai passar ali pelo estômago. Contraindicação, crianças menores de 2 anos não se faz, tá bom? Porque elas são bem magrinhas, né? Aí a possibilidade de você pegar no osso dela, um nervinho, alguma coisa e machucar é bem maior. Então, crianças aí até 2 anos se faz, tá bom? Tem se andar ou não.
Cliente com atrofia de musculatura glúteo. O que é isso, pessoal? Ah, o paciente, ele sofreu um AVC, ele sofreu uma paralisia ou uma parestesia do lado esquerdo, então você não vai fazer do lado esquerdo, você vai fazer do lado, o quê? Direito, tá? Porque aquele local ali, ele tá atrofiado, é um local mais enrijecido e tal, não vai ter absorção de medicação que a gente quer realmente, né? Clientes com lesões vasculares de membros inferiores, tá? A gente evita fazer também. Complicações, né? Você pode aí puncionar um nervo ciático, causando embolia do membro inferior, ou então causar embolias ali, se você aplicar uma medicação com ar. Toda vez que você aplica medicação, seja deltoide, glúteo ou endovenosa, a gente tem que tirar o ar da seringa, tá, pessoal? E se der de forma errada, pessoal, a gente pode causar lesões locais e abscessos, tá? Pode inflamar o local mesmo, dar abscesso de pus, tipo furúnculo, aquele carocinho com secreção dentro. Já vi casos de pessoas ter que colocar dreno para tirar a secreção. Continuando aqui nas desvantagens, né? A dor local, né, causada pela picada da agulha ou pela irritação da droga, tipo a bezetacil, ela é uma bem dolorosa, causa bastante dor local, tá? E isso pode gerar ali um edema local, sair aquele roxinho. Bezetacil, ela é bem dolorida mesmo, tá? Em casos de engano, pode provocar lesão considerável. Então, por isso a gente precisa fazer a demarcação certinha. Porque nos quadrantes inferiores não se pode aplicar, porque de um lado você corre risco de pegar, né? E no outro você corre risco de pegar no osso ali, naquele trocante ali do fêmur, beleza? Devido ao rompimento da pele, pode ocorrer o risco de adquirir infecção. Vamos pôr aí uma agulha por 7, né? Quando é uma medicação que é intramuscular profunda. Às vezes a gente consegue ver aquele buraquinho ali e tal. E se não tiver higiene do local correto, tudo certinho, pode adquirir uma infecção local, tá? Uma vez administrada a droga, é impossível curá-la, tá? Se administrou a droga no músculo da gente, administrou, ela já está começando a fazer efeito, já está tendo absorção, o músculo já vai absorvendo aquela droga, tá? Esclarizando ela. Complicações da injeção IM, da injeção intramuscular. Lesão do nervo, principalmente o nervo ciático, tá? Nós temos outros nervos que podem ser acometidos, nervos mais pequenos, né? Mas o principal é o nervo ciático, que é igual eu falei, no final da lombar, o dedão do pé e o dedinho, aí você pode ter paralisia de membro. Então, o nervo ciático é o que causa uma complicação maior. Quando você pega nervos menores, né, você pode ter, você ficar um tempo com a perna dolorida, repuxando a perna e tal, mas com o tempo, o nervo ele vai voltando ao normal, vai sofrendo essa cicatrização. Ou você lesiona ele, aquela lesão fica ali, mas não é nada muito grave, tá? Lesão de vasos, nós temos aí vasos sanguíneos, né? Por isso que a ação, né, intramuscular ela é rápida, porque é uma região bem vascularizada também, e aí nós podemos perfurar esses sanguíneos. E quando tem a perfuração desses vasos sanguíneos, a gente também pode ter edema local e bastante dor, né? Quando tem perfuração de vaso sanguíneo, fica bem dolorido o local. Lesão de tecido subcutâneo, tá? Lesões superficiais. E aí você vai ter a dor daquela injeção, pode causar algum nozinho naquele local, ficar mais duro a região ali, ou também uma inflamação, gerar um abscessozinho, tá? E nós temos processos alérgicos, né? Quando não faz a asepsia correta do local, tá? Ou o paciente, ele tem ali, ele é mais suscetível a gerar uma alergia pela droga que foi aplicada, beleza? E nós temos outras reações, outras
reações orgânicas, que são reações ao medicamento realmente, né? Igual injeções oleosas, é normal sentir mais dor do que quando é uma medicação aquosa. Pessoal, eu vou parar aqui, tá? Porque a gente já deu o horário também. E aí, no caso, a gente continua aqui na próxima aula. Eu acho que conseguisse fechar hoje. Mas aí, se fechar hoje, vai passar aí de 9 horas. E aí, eu vou parar aqui, então, na lateral da coxa. Região anterolateral da coxa, e a gente vê na próxima aula. Eu queria iniciar na próxima aula e já mostrar para vocês como é que faz uso, né? Quebra ampola, manuseia seringa, o equipo no soro, mas aí se não der a gente joga para a próxima. Essa aula de administração de medicamentos é intensa, tá? É muita coisa, não é pouca coisa. Tem muitas vias de administração. Nós temos aí cada via de uma forma, né? E aí que é uma aula meio extensa para a gente. Débora, tem como você enviar os slides aí agora? Tem sim. Vou Porque enviar aqui, ele está completo. Isso. Esse aí tem todas as outras duas? Outras duas que você fala o quê? Das aulas para frente? Não. Isso. Não, né? É Não. aquele que você me mandou. Passada você me mandou dois ou foi um? Foi dois. Tipo, primeira aula e da aula da semana passada. Retrasada. Então você me manda que eu coloco, que eu já vou enviar os 3 para eles. Tá. Esse daqui, pessoal, eu não comecei no início dele, tá? No início dele você vai ver aqui equipamentos, que vai ficar para... Eu deixei para depois que eu desse a via de extração, tá? Aí, no caso, a gente vai conhecer como é que faz eles. Eu vou mostrar para vocês como é que faz a aspiração, quebra de ampola e etc. Mas primeiro a gente precisava saber as vias de administração. Então, os slides da aula de hoje vai começar a partir do slide 19, beleza? Slide 19 e a gente parou no slide 59. A gente começou hoje no slide 9 e paramos no 59, tá? Semana que vem a gente vai para o 60 e vamos consegue terminar para baixo para depois começar